a respeito do poder que o presidente Lula tem dentro da Câmara e do Senado. O presidente da Câmara dos Deputados, poucas semanas atrás, aqui em São Paulo, na Associação Comercial de São Paulo, fez uma palestra e falou que Lula não tinha condições nem de aprovar propostas simples dentro da Câmara dos Deputados. Isso colocou em polvorosa, em xeque, o poder do presidente Lula, e que ele não teria ali muitas formas de articulação, a ponto de nós vermos prosperar a CPMI. Está caminhando para ser aberta a CPMI de 8 de janeiro, já com 195 assinaturas de deputados federais, 35 senadores. Agora, tendo o STF com a composição que nós temos hoje, Lula precisa muito mesmo do Congresso Nacional, deputado Luiz Felipe? Precisa, ainda precisa. Certamente que Lula e o STF adorariam fechar o Congresso. Se não fechar, anular, burlar completamente, tornar o Congresso completamente irrelevante. É o sonho de consumo aí dessas duas entidades, do Executivo e do Judiciário. Tá nítido isso, as ações. Mas enquanto o Legislativo ainda tem algum poder, aí que está, a todos que estão nos escutando. Porque muitos, até da direita, falam, não, tem que fechar esse Congresso, é um bando de desqualificado e bandido e corrupto, e tem muito disso mesmo. Não vou dizer que o Congresso está excluído de qualquer crítica. Só que o que está segurando o Brasil de uma ditadura absoluta é o Congresso. Então, tem que valorizar o Congresso. Na minha opinião, se não até reforçar o Congresso, certamente iremos para uma ditadura. Então, o Congresso, a história do reforço dos Congressos é a história das democracias modernas. Todas as democracias modernas que reforçaram seus Congressos, hoje são países desenvolvidos. E os que fecharam o Congresso, tiraram, pronto, viraram aí modelos de desenvolvimento médio, mercados emergentes que estão sempre ali com algum ditador no comando, ou alguma oligarquia no comando, alterando o poder com alguma outra oligarquia. Então, é isso, corrupção galopante. Então, os congressos fortes, claro, teria que fazer uma reforma do Congresso também, tá? Não vou dizer, o Congresso está perfeito. Não, muito pelo contrário. Mas, hoje, o que está segurando o Brasil de cair numa tirania e ditadura total é o Congresso Nacional. E agora, outro comentário. O governo, na minha opinião, acabou. Tá? O governo, na minha opinião, está acabado. Por quê? Você tem... por vários motivos. Ele nasceu acabado. Ele nunca teve a legitimidade de um governo efetivamente popular, com uma agenda pró-Brasil, pró-o cidadão. Muito pelo contrário. É contra o Brasil e contra o cidadão, em todos os aspectos. Nos aspectos políticos, a gente já está vendo. Eles não querem uma democracia. Dizem que é democracia, agora é democracia. Não. Fake news. Eles querem uma ditadura absoluta. Eles trabalham para isso. Os estatutos do PT são para convergir o país a uma ditadura. Eles chamam de ditadura democrática, que é o modelo chinês. Né? De um partido só, eliminar todos os outros partidos. Faz só um partido, obviamente que de viés socialista, com futuro talvez comunista, só para enganar algum trouxa. Mas, na verdade, é um Estado fascista que controla absolutamente tudo. É isso que é o objetivo deles, e está claro em todos os seus estatutos e suas propostas de governo. E agora eles começaram a implementar isso. Então, eles atacaram politicamente, atacaram economicamente, começou com a PEC dos gastos, até antes do governo assumir. É verdade. Depois de uma série de decretos, que vem com viés de ter mais controle tributário e financeiro para o presidente. Ele não quer descentralizar nada, não quer entregar nada para governadores e para prefeitos. Muito pelo contrário, quer tirar de todos eles, concentrar poder ali naquela burocracia desqualificada que ele tem em volta. Veja que agora acabou de nomear a Dilma Rousseff para o presidente do Banco de Desenvolvimento lá dos BRICS. Eles não têm mais ninguém. Eles não têm mais ninguém. O governo nasceu morto, nasceu sem profundidade. Pessoal raso, com ideias antigas, as pessoas são antigas e não tem nenhuma liderança. Aí foi agora abrir um cargo importante, que é para liderar
não só o Banco dos BRICS, e bota uma ex-presidente que foi impeachada exatamente por fazer pedalada fiscal e não saber controlar o seu país em questões orçamentárias. Agora vai botar um presidente para isso. Então não tem mais ninguém para nomear. E aí surgiu outro cargo importante, que é para controlar a previdência dos funcionários do Banco do Brasil, na Previ, se não me engano. E quem que coloca lá? Um estagiário que é um revoltado ideológico aí da extrema esquerda, um estagiário sem nenhuma qualificação para estar ocupando esse cargo, gestão da poupança de centenas de milhares de funcionários do Banco do Brasil. É isso que eles têm, não tem ninguém. Eles não têm acesso a boas pessoas, porque ninguém quer, com uma boa reputação, quer estar vinculado com esse governo. Então eles estão rasos, eles estão completamente fake, fantoches. É um governo que foi eleito, sem plano de governo, inclusive, né? Não tinha nem plano de governo esse governo eleito. Sem plano de governo, sem popularidade e com ideias arcaicas. Se o governo tivesse adotado medidas de sanidade econômica e de sanidade política, ele estaria hoje ganhando popularidade. Mas não, ele está tão atrapalhado, tão arcaico, que eles não têm outro raciocínio, eles não têm aprendizado interno. E eles estão vendo que eles estão errados. Então, nem a própria esquerda consegue defender eles com aquela voracidade e com aquela virilidade. Eles estão todos acuados. Puxa vida, é uma besteira, várias besteiras diárias cometidas pelo próprio presidente, pelos ministros. O volume é muito grande, fora os casos de corrupção que certamente já devem estar ocorrendo. Começam a corrupto. Então, começam a aparecer. Agora ameaçou um senador da República eleito, ameaçou. Isso é um crime de responsabilidade patente. Ele ameaçou. Ele não pode fazer isso como presidente. Tem lei contra isso. Ele violou a lei, tá às vistas. Então, cabe aos deputados fazerem alguma coisa. Neste clima todo que ele próprio criou, de instabilidade financeira, não estava com esse clima antes. Mas ele criou, por intervenção deles. Não foi assim, do firmamento que veio aqui, conjunção das estrelas, pronto, aí agora o começo de ano foi conturbado por causa de outros fatores. Não, por causa deles. Decisão deles. Sim. E agora vem essa questão de ameaçar um outro parlamentar. É para você mobilizar praticamente todos os parlamentares contra eles. Não creio que há aí aqueles parlamentares que estavam em dúvida se aceitam lá o cheque emenda parlamentar do governo ou se vai entrar para fazer algum tipo de oposição. Acho que agora resta menos dúvidas que eles vão entrar mais para a oposição. Então, esse governo não vai ter base, já não tinha base para avançar, agora ele periga não ter base para se defender contra a agenda da oposição que cresce. Né? E aqui que está o grande hiato, né? Que a oposição não está organizada ainda para dominar a agenda. Sim. Esse aqui é o fato. Se a gente tivesse mais organizado e se houvesse mobilização popular, como existia há 10 anos atrás, em favor do impeachment da Dilma, o governo já estaria terminado, assim, efetivamente terminado, porque com a instalação, uma das duas coisas, ou as duas coisas podem acontecer. Ou estabelece automaticamente a CPMI, nesse caso, vai demonstrar o que nós todos já sabemos, que vimos aí que houve infiltração no dia 8 de janeiro, certamente houve omissão do Poder Executivo, e, claro, nós agora estamos conjecturando, e temos boas provas disso, de que houve ação. Eles talvez até queriam fazer esse tipo de ação, que eles até provocaram a situação. E uma CPMI pode deixar isso tudo claro. E certamente que no processo de CPMI nada mais é pautado. Porque se por acaso for constatada omissão ou intervenção mesmo, que eles de fato queriam, estavam envolvidos na infiltração, também acabou o governo. Então, no processo de CPMI e no resultado dessa CPMI, você vai criminalizar o executivo e alguns ministros, né? O presidente e alguns ministros. Então, pronto.
Para mim, está acabando, ou acaba pela CPMI, ou acaba por um impeachment.